Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos em mais um vídeo para ensinar vocês a fazerem os testes Q quadrado no software R. Hoje, para iniciar, vamos colocar aqui o nome do nosso teste Q quadrado. Por que essa hashtag antes do nome do nosso teste? Porque toda vez que você for fazer alguma observação no software R, você tem que preceder ela com a hashtag, senão o R vai entender como algum tipo de comando ou algum dado relevante, que não é o caso. O próximo passo para a gente é limpar a memória do R. Por que a gente tem que limpar essa memória do R? Para evitar que dados salvos anteriormente eles interfiram na nossa análise. Então, para fazer essa limpeza, nós vamos utilizar o comando remove list igual ls, abrir novamente um parêntese e dar um Ctrl Enter. Com isso, todos os dados salvos anteriormente vão ser excluídos da memória do R. Como aqui vocês estão observando, tem dados salvos e eles vão ser apagados com esse comando. Pronto. Próximo passo é a gente ativar o pacote que iremos utilizar para fazer a nossa análise estatística. Nesse caso, o nosso pacote será o Multicomp View. Para poder ativar esse pacote, nós vamos utilizar o comando library, abre parêntese, multicomp view e apertar o Ctrl Enter. Ao apertar o Ctrl Enter, esse pacote será ativado. Mas lembrando que esse pacote ele deve ser previamente instalado no seu computador. Caso ele não tenha sido previamente instalado, você virá em Tools, em Install Packages, e aqui aparecerá essa janelinha que te dará a opção de instalar o pacote. Você pode instalar o pacote tanto pela internet, pelo repositório CRAN, ou de algum arquivo que já esteja salvo no seu computador por esse package arquivo. Aqui você vai digitar o nome do pacote que você está procurando e apertar em Install. Mas como não é o nosso caso, vamos cancelar. Feito isso, agora nós vamos abrir o manual do Multicomp View. Para isso, nós vamos utilizar o comando interrogação e digitar o nome do nosso pacote, que é o Multicomp View, e apertar o Ctrl Enter. Feito isso, vai se abrir o manual do nosso pacote aqui nessa janela inferior. E aqui nesse manual tem várias informações a respeito do nosso pacote. E após isso, nós vamos clicar em Index. Clicando em Index, vai aparecer mais informações a respeito do nosso pacote e das opções que ele nos dá para fazer as nossas análises. Nesse caso, nós vamos utilizar esse pacote para fazer dois tipos de testes Q quadrado. O primeiro teste Q quadrado que iremos fazer é o teste Q quadrado de aderência. Para fazer esse teste, nós vamos colocar dados aqui fantasiosos, que não vem de dados reais. Para isso, nós vamos primeiro criar o nosso objeto. Nosso primeiro objeto será denominado de x. O x igual a c, que é um vetor, e os dados que iremos colocar para fazer a nossa análise serão
25, 47 e 28. Feito isso, vamos dar um Ctrl Enter e o R vai salvar o nosso primeiro objeto. Salvando esse objeto, nós vamos utilizar agora, nós vamos comparar ele com um outro objeto através do comando xisc.teste, abre parênteses, x, que é o nosso primeiro objeto, e o nosso segundo objeto nós denominaremos de P. P, o comando que iremos utilizar para colocar os dados do P, será? Que é o nosso segundo objeto. P igual a C, que é o nosso vetor, e os dados que iremos utilizar é 0.3, 0.7, 0.45. Após digitar os nossos dados que iremos comparar, apertamos o Ctrl Enter. Feito isso, lembrando que na primeira parte deu um erro, então precisamos substituir os nossos dados. Fizemos isso para mostrar que quando esse segundo objeto nosso não soma 1, vai aparecer o erro. Então a gente tem que colocar um objeto, nesse caso seria as observações esperadas, que somem o número 1. Ao consertar esse erro, vemos que o R fez a análise estatística e deu os nossos resultados de p-valor e de x-square. Agora vamos fazer um outro teste Q quadrado, que é o teste Q quadrado de independência. Neste teste, nós vamos comparar dois objetos. Primeiramente, é o objeto que denominamos de A, e para colocar os dados de A, nós vamos utilizar o comando A igual a C, abre parêntese, 10, 35 e 24. Nosso segundo objeto será o objeto B. E para colocar os dados do objeto B, nós vamos utilizar o comando B igual a C, abre parêntese, e os nossos dados serão 40, 30 e 50. Feito isso, nós vamos criar um comando para o R criar uma matriz para organizar esses dados, através do comando mat igual cbind, abre parênteses, A, vírgula, B. Então, vamos digitar aqui embaixo. Lembrando de sempre clicar em Ctrl Enter após cada comando. Então, agora vamos digitar mat e dar um outro Ctrl Enter e veremos que foi feita uma matriz aqui na parte de baixo, onde organizou-se os dados, tanto de A quanto de B. Agora sim, utilizaremos o comando em que ordenaremos ao R para fazer o nosso teste. Nosso comando será o xisc.teste, abre parênteses, mat
que indica o R, que é para analisar os dados que estão na matriz, e apertamos o Ctrl Enter. Como vocês podem ver, o R agora nos deu os resultados do nosso teste aqui quadrado. Então, pessoal, é isso. Esses são os nossos comandos. Se curtiram o vídeo, deixe seu like. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixe um comentário. E muito obrigada a todos.